Fala, gente, seja bem-vindo ao Jornal do Distrito. Primeiramente, gostaria de agradecer a você que curtiu nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram e também o nosso canal no YouTube. Peço que continue se inscrevendo, continue compartilhando, continue comentando, que pode ter certeza, com o apoio de vocês, vamos conseguir trazer novos conteúdos que são realmente relevantes à discussão socioeconômica de Feira de Santana, do distrito de Maria Quitéria e também do estado da Bahia. Como eu falei a vocês no primeiro vídeo postado nesse canal, nosso principal objetivo é falar sobre educação, falar sobre emprego, sobre saúde, transporte, tecnologia e também falar sobre política. Por que não política? E o primeiro tema a ser discutido de hoje é o tema educação. Como a educação é um tema bastante complexo, eu vou limitar a análise desse conteúdo ao IDEB de 2017. O IDEB é o indicador da educação básica no Brasil. Nossa educação básica hoje é dividida em 3 níveis: ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. O ensino infantil ele vai da creche até a pré-escola, o fundamental 1 e fundamental 2, e o ensino médio do primeiro ano até o terceiro ano. Eu vou trazer alguns números do IDEB para que vocês entendam o verdadeiro cenário da nossa educação. IDEB Brasil 5,5. O IDEB Bahia, 4,7. IDEB Feira de Santana, 4,2. IDEB Maria Quitéria, 4,1. IDEB Sobral, 9,12. Ou seja, parece que Sobral está fazendo algo diferente que Brasil, Bahia, Feira de Santana e Maria Quitéria não está fazendo. A nossa meta principal do IDEB é 10. Estamos no pilotão intermediário, muito aquém da nossa meta principal. Já entrando para o número de Feira de Santana, análise das escolas municipais, tivemos algumas respostas interessantes, inclusive respostas que vão sustentar algumas ações. Das 151 escolas analisadas, 61% das escolas estão em estado de alerta ou atenção. Isso significa que tiveram IDEB até 3. Destas 151 escolas ainda, 37% tiveram dados insuficientes para concluir a pesquisa. Caindo um pouco para o lado do professor, foram avaliados 830 professores que responderam o questionário. E tinha uma pergunta relacionada à escolaridade. Dos 830 professores, apenas 35%, tinham pós-graduação ou mestrado. E ainda dentro dos professores, foi perguntado de quem é a culpa pela ineficiência do ensino municipal em Feira de Santana. 73% dos 830 professores responderam que a culpa estava na infraestrutura da escola, a culpa estava no ambiente que a escola estava inserida, ou seja, na sua localidade, no professor e também no aluno. A partir daí, a gente já começa a transferência de responsabilidade. Foi perguntada a remuneração média desses professores. 50% destes professores recebem até R$13.000. Dentro desses 50%, 30% recebe média de R$1.200. Perceba que remuneração também parece ser a causa raiz do nosso problema, ou seja, do IDEB abaixo de 10 ou abaixo de então, uma nota mínima que é 5. Já pela parte dos diretores, foram avaliados 187 diretores. Eu peguei só uma resposta que é a principal. Quantos diretores tinham alguma qualificação de pós-graduação, mestrado ou doutorado? Dos 187 diretores, apenas 23% tem pós ou mestrado e nenhum tem doutorado. Mais avante ao vídeo, a gente vai entender o porquê apenas 23% de 187 diretores do ensino municipal de Feira de Santana tem pós-graduação ou mestrado. Partindo um pouco para a avaliação dos alunos, eu trouxe uma resposta interessante. Foram avaliados 4.000 alunos e tinha uma pergunta se os responsáveis, pais, avós, tio, incentivavam a ler e a escola e tratar assunto da escola em casa.
95% respondeu que sim. A partir daí, a gente já começa a ter uma dificuldade de correlação. O professor diz que a culpa é do aluno, da sociedade, dos pais, e os pais e os próprios alunos já informam que não tem culpa, porque eles incentivam o aluno à escola, incentivam a estudar, e a culpa não é do local que a escola está inserida. Sinceramente, eu acredito. Entrando um pouco no IDEB de Maria Quitéria, que não foge muito ao mesmo cenário de Feira de Santana, foram avaliadas 10 escolas. Destas 10 escolas, 8 escolas ofertam Fundamental 1 e as outras 2 ofertam o Fundamental 2. Na média, o IDEB foi de 4,1. Mas o que mais chama atenção nas escolas de Maria Quitéria, no total de 15 escolas, apenas 10 foram avaliadas, é que apenas 2 escolas do Distrito de Maria Quitéria e suas localidades têm dependências com condições de receber alunos com algum tipo de deficiência, ou deficiência física, cognitiva ou visual. Após avaliar o IDEB, Bahia, Brasil, Feira de Santana, Maria Quitéria, e também alguns conteúdos qualitativos e quantitativos, é importante a gente relacionar algumas ações, algumas iniciativas que realmente podem melhorar o nosso ensino básico. Talvez essas ações já sejam de conhecimento de vocês, mas é importante vocês proferar essas informações, que a sociedade entenda que precisa agir. A primeira ação que eu coloquei é a união de 4 elementos: unir legislativo, executivo, comunidade docente e sociedade de modo geral. A partir do momento que a gente conseguir ter esses 4 elementos juntos, unidos, de um projeto coeso, embasado, com fundamentos e de médio e longo prazo, este tipo de governo, pode ter certeza que a gente vai sair dessa inércia e vai ter um número muito melhor. Um outro item que eu coloquei é universalizar a educação. Como assim universalizar a educação? Há uns 20 anos, mais ou menos, a nossa taxa de matrícula beirava em torno de 70% a 80%. As metas dos governos estaduais e também municipais era chegar próximo a 98%. Hoje já estamos com índice de matrícula de 98% de média, mas a meta é 100%. Ou seja, todas as crianças em idade escolar deveriam estar na escola. A culpa é do pai, a culpa é da região, a culpa é da localidade, não importa. Por regra, a meta deveria ser 100. Todas as crianças com idade escolar deveriam estar na escola. Essa é uma segunda ação. Uma outra ação é aumentar a quantidade de escola em tempo integral. Eu estou falando em tempo integral de verdade. Tivemos alguns exemplos em Feira de Santana que eram alunos em 4 paredes, que era sala de aula, merenda, sala de aula, merenda. Ensino em tempo integral tem que ter uma outra metodologia, tem que ter atividades lúdicas, atividades que desperte a necessidade do aluno aprender o conteúdo, buscar o conteúdo, estar motivado para buscar informação. É isso a escola em tempo integral. Um outro item, acabar com a indicação política para diretor. Lembra que eu falei com vocês que 23% de diretores dos 187 avaliados tinham pós ou mestrado. Os demais tinham apenas a qualificação exigida pedagogicamente. Mas sabe por quê? Porque, segundo o IBGE 2019, 70% dos diretores das escolas públicas municipais e estaduais são por indicação política. E na indicação política você tem religião envolvida, tem gênero envolvido, tem questão partidária envolvida, tem questão ideológica envolvida. Então, por regra, você tem que acabar com a indicação política para os cargos de diretores. É o primeiro gestor da unidade escolar. Uma outra ação que eu coloquei, somente adotar medidas baseadas em evidências. É mais ou menos o seguinte: eu só consigo ter uma ação de melhoria quando eu sei do meu problema e quando eu sei da minha causa raiz. Se a entidade escolar, ou o município, ou o estado, ou o país não tiver evidências para definir sua causa raiz, seu problema, qualquer ação que ele monte serão ações ineficientes.
Ações que infelizmente só vai gastar o nosso dinheiro público. Outra ação, remuneração versus qualificação docente. Lembra que eu falei a vocês que 50% dos 830 professores ganham até R$3.000. E dentro desses 50%, 30% ganham média de R$1.200. Eu pergunto a você, um professor que ganha média de R$1.200, como é que ele vai conseguir se qualificar? Como é que ele vai conseguir subir de nível? É por isso daquele número. Dos 830 professores avaliados, apenas 35% tinham pós-graduação ou mestrado. Travar metas ambiciosas é uma outra ação que eu estou colocando, que eu acho que é importante. Quando você fala travar metas ambiciosas, é mais ou menos o seguinte: o número é 100. Se você tiver com 98, para alcançar o 100, são 2%. Então, o seu valor investido ele vai ser muito menor para um município ou um governo de qualquer esfera que a meta seja 100 e ele está com 40%, ele está com 50%. Ele vai ter que realizar ações para alcançar a defasagem, ou seja, os outros 60%. Aí eu costumo dizer que você tem que inverter a pirâmide. Você tem que investir pesado nessa inércia, ou seja, você sai de 4 de IDEB, 4 a 5 de IDEB, para você chegar a 8, a 9. Mas para isso, imediatamente você tem que investir pesado. Após você alcançar um resultado satisfatório, você diminui o investimento, porque o próximo investimento é investimento de manterabilidade. Isso que é realmente ter ação eficiente e travar meta ambiciosa. Não é essa meta que temos hoje. O nosso IDEB hoje é 3, daqui a 2 anos, 3,5. Daqui a 4 anos, 4. Daqui a 6 anos, 4,5. Vai chegar a 100 anos e a gente não vai conseguir chegar ao IDEB de 10. E por fim, responsabilização. É assim, o político, ou seja, o cargo executivo, ele vai assumir o seu ano, governador, prefeito ou governo federal, com uma responsabilidade. Ele precisa estar compromissado com a educação. E se por algum desvio, por algum tipo de conduta, ele não conseguiu alcançar a meta estabelecida, ele tem que ser penalizado. Não me pergunte qual tipo de penalização, mas de alguma forma ele precisa ser chamado a atenção para essa informação, para esse não alcance de meta. E aí eu vou dizer a você, só para finalizar o nosso conteúdo, 2020 é ano de eleições municipais, candidato a prefeito e candidato a vereador. Feira de Santana precisa escolher bem seu representante executivo. E no legislativo também precisa escolher bem. Eu vou dar como exemplo o distrito de Maria Quitéria. Maria Quitéria tem potencial para eleger de 2 a 3 vereadores. População de Maria Quitéria, acordem, façam a diferença, exijam. O próximo representante a vereador que vocês tiverem, cobrem deles. E acima de tudo, não troque seu voto por emprego, por algum tipo de troca que é ineficiente, vai ajudar apenas a você, mas de forma coletiva não vai ter nenhum tipo de impacto. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.